Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Jean, eu estudo na Faculdade de Ensino, Pesquisa e Extensão Multivix. Atualmente eu faço o curso de enfermagem e estou no terceiro período. Hoje nós vamos apresentar um trabalho na matéria de Histologia e Embriologia da professora Lívia Rocha. Os integrantes do grupo são Jean Zeferino da Silva, Jéssica Pagotto Nascimento, Karen Borges Reis Correia. Hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre exames de pré-natal. Então vamos lá. O acompanhamento pré-natal ele é essencial para garantir uma gestação saudável e um parto seguro. O mais indicado é que a mulher inicie o pré-natal assim que ela descobrir que está grávida, de forma que é possível evitar uma série de problemas que colocam em risco a saúde de ambos. No caso dos bebês, as doenças cardíacas, diabetes, parto prematuro, identificação de doenças congênitas e outras que vamos identificando ao longo da apresentação. Então, para exames de gravidez de baixo risco, no caso a gente fala de baixo risco, porque quando se trata de alto risco, fica a critério do especialista ali sobre o acompanhamento mais preciso dos exames, né? Ou acompanhamento mais rigoroso nesse caso desses exames, né? Então ali no primeiro trimestre, logo que a grávida ela procura o acompanhamento pré-natal, o ideal é que já solicite esses exames para poder iniciar aí o processo, né, de exames pré-natais e acompanhamento aí para ver a evolução, né, da gravidez. Então, logo no primeiro trimestre, a gente faz a determinação do grupo sanguíneo e fator RH. Então, aí a gente faz a investigação de eritroblastose fetal, né? Identifica também se a mãe ela tem um fator RH ao contrário do feto. Por exemplo, se a gestante ela tem um fator RH negativo e o bebê tem um fator RH positivo, então a gestante ela deve receber uma injeção de imunoglobulina no terceiro trimestre e dentro das primeiras 72 horas após o parto, de forma que impeça o sistema imunológico da mãe para produzir anticorpos permanentes contra o fator RH. Ou seja, se o RH ele é oposto, o RH é oposto um do outro, do feto e da mãe, deve-se tomar uma injeção de imunoglobulina no terceiro trimestre e dentro das primeiras 72 horas após o parto. É realizado também o hemograma completo, que avalia aí, as estruturas que compõem, né, as moléculas que compõem o sangue, né, e em especial avalia a presença de anemia, alterações de plaquetas e leucócitos. No caso da anemia, ela é definida quando o valor de hemoglobina encontra-se abaixo de 11 gramas diluído por litro ou hematócrito menor que 33%. E ele pode ser solicitado aí ao longo de toda a gestação, seja de baixo risco ou de alto risco. É realizado também a glicemia de jejum, que detecta o aparecimento de diabetes gestacional, né? Ou talvez também se a paciente ela tem diabetes já previamente, né? Nesse caso aí, se identifica a diabetes, ela fica como diabetes gestacional e aí depois faz o acompanhamento, né, para avaliar a glicemia de jejum. É realizado também a sorologia para HIV, que investiga a presença dessa infecção. Então, o ideal é que se investigue no segundo e no terceiro trimestre também, para poder identificar se a paciente ela pegou essa infecção por HIV antes da gestação ou durante a gestação, tá? É realizado também o exame de toxoplasmose, rubéola, hepatite B, hepatite C, sífilis e citomegalovírus, tá? No caso ali, esses exames ele pode ser repetido no segundo e no terceiro trimestre. É solicitado o exame de urina,
que verifica alterações de sedimentos urinários, sangramentos ou alterações nos leucócitos que possam sugerir infecções. E é realizado através da urocultura. E tem o exame de fezes também, que avalia a presença de parasitose intestinal, né, que também é indicado ser repetido no segundo e no terceiro trimestre. Nós temos a ultrassonografia obstétrica transvaginal. Ela confirma a existência e a quantidade de embriões, calcula o tempo de gestação e define se o bebê está situado no útero. E tem a ultrassonografia morfológica, avalia a anatomia do bebê, né, que são realizadas algumas medidas, como o osso nasal e a translucência nasal, e ele identifica malformações, né, assim como avalia o risco do bebê ter doenças genéticas, em especial aí a síndrome de Down. É realizado também o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ou conhecido como citologia cérvico-vaginal, é importante para poder rastrear o câncer de colo de útero. E temos também o teste de sexagem, que é realizado a partir da 8ª semana de gestação. Então é feita uma análise do DNA do feto a partir da amostra de sangue da mãe. Então a mulher tem 2 cromossomos sexuais X e o homem tem um X e um Y, né? Caso o DNA da criança apresente um cromossomo Y, pode-se dizer que é um menino. Se houver a ausência desse cromossomo Y, indica que a gestação é feminina. Nós temos também os marcadores bioquímicos maternos. Ele identifica a existência de 2 substâncias no sangue materno, que é o beta-HCG livre, que é um hormônio, né? E o PAPPA, que é um marcador bioquímico utilizado em teste de risco fetal logo no primeiro trimestre. Ok? E em associação com os dados do ultrassom morfológico do primeiro trimestre, a idade materna, estima-se a probabilidade do bebê ser portador de anomalias genéticas, como síndrome de Down, Edwards, Patal, Turner e defeitos abertos do tubo neural. Agora, nós vamos falar sobre exames de gravidez de baixo risco a partir do segundo trimestre. Então, aí nós realizamos aqueles exames de sangue que nós já identificamos, como hemograma completo, sorologia para HIV, reação para toxoplasmose, rubéola, hepatite B, C, citomegalovírus, o exame de urina, fezes, glicemia de jejum, e aí também, em especial, é realizada a ultrassonografia transvaginal do segundo trimestre. Nesse caso, ele mede o comprimento do colo do útero com o objetivo de avaliar os riscos e prevenir o parto prematuro, né? Aí uma imagem em referência à violência obstétrica que nós já ouvimos falar, nós conhecemos alguém que já passou por uma situação muito parecida, mas vamos seguindo. Em seguida, no segundo trimestre ainda, é solicitada a ultrassonografia morfológica. Então, ele avalia toda a estrutura morfológica do feto, né? Ele avalia cabeça, os membros, né? Se tudo eles compõem uma fisiologia anatômica normal, né? A posição da placenta, a formação dos órgãos, né? A quantidade de líquido amniótico, esse ultrassom ele consegue identificar, e a medida do colo uterino também. Nós temos a ultrassonografia 3D ou 4D também. Nesse caso, ele é um complemento da ultrassonografia tradicional. Então, ela permite ver o rosto do bebê, avalia com mais precisões algumas malformações, né? Então, o período mais indicado é entre o 26º e 30ª semana de gestação. É observado também, ainda no segundo trimestre, os marcadores bioquímicos maternos. Então, esses marcadores, ele calcula a probabilidade do bebê ser portador de anomalias genéticas, né? Neste método são analisados idade maternas, o nível alfa-fetoproteínas,
o beta-HCG livre, o estriol não conjugado livre no sangue materno e os dados do ultrassom obstétrico. Então aí é realizado esses exames para fazer uma investigação aonde mostra a probabilidade do bebê ser portador dessas anomalias genéticas. Então no terceiro trimestre, né, para exames de gravidez de baixo risco, no último estágio, de acompanhamento pré-natal, é realizado também os exames de sorologia, como hemograma, sorologia para HIV, reação à toxoplasmose, rubéola, hepatite B, C, citomegalovírus, né? É realizado também, em especial no terceiro trimestre, a ultrassonografia obstétrica com Doppler. Então, a partir da 28ª semana, identifica o desenvolvimento do bebê, o crescimento e o peso dele, a quantidade de líquido amniótico, a localização e a maturidade da placenta. Durante a ultrassonografia, também é realizado a Doppler velocimetria colorida, que realiza um estudo de circulação sanguínea materno e fetal. Em seguida, nós identificamos também a glicemia, que entre o 24º e 28ª semana de gestação é onde é mais comum surgir a diabetes gestacional. Tá? Nós temos também o ecocardiograma fetal, que avalia o desenvolvimento, a função e a anatomia do coração do bebê. O exame permite o diagnóstico precoce de doenças cardíacas congênitas. No terceiro trimestre também é realizado o exame de bactéria Streptococcus B. Então ele detecta a presença dessa bactéria na região vaginal e anal, que pode ser transmitido do bebê durante o parto normal. Então também é um exame muito importante. Então atenção, se a paciente, a gestante, ela vai fazer esse acompanhamento, então, na hora que ela tiver já nas fases finais, é importante ela levar todos os exames anteriores ou fazer uma investigação, né, se ela já iniciou o acompanhamento pré-natal na mesma instituição e terminou nele, é importante a gente investigar os exames anteriores para uma análise evolutiva da gestação. Né? Nesse caso aqui, o exame de bactérias Streptococcus, né? Que a gente vê aqui na imagem, aonde a gente observa quando o bebê ele faz a passagem ali pela vagina, né? Ali ou próximo, né? Que é muito próximo do ânus também, essa bactéria ela pode contaminar o bebê, tá? Então, a rotina de exames ela pode variar de acordo com o grau de risco de gestação, como a gente disse no início da apresentação. Então, ela varia muito de exames solicitados no primeiro trimestre de gravidez e visitas periódicas ao obstetra. Geralmente, até a 28ª semana, a consulta ela é mensal. Entre a 28ª e a 36ª, realizada uma consulta quinzenal. E da 36ª até a semana 40ª é realizada uma consulta semanal. Então, caso ocorra uma ultrapassagem desse período, é realizado 2 consultas por semana. Tá? Dessa forma, você consegue identificar e acompanhar a gestante ao longo de todo o seu processo gestacional e acompanhar uma melhor evolução e acompanhamento tanto para o bebê e para o feto também, garantindo assim um parto mais seguro, né, em questão de prevenção de doenças tanto congênitas, doenças adquiridas ao longo da gestação, adquiridas antes da gestação, VDEPS, né, que compõe o organismo da mulher, né, através de exames, né, e que garantem uma boa gestação, ok? E aqui estão as referências bibliográficas, tá bom? Muito obrigado, pessoal.